Olá, pessoal. Nas últimas aulas, a gente vem discutindo leis de conservação e algumas grandezas conservadas para determinados sistemas. Como eu falei para vocês, uma das motivações de estudar essas leis de conservação, essas grandezas conservadas, é que elas nos permitem extrair algumas informações sobre a trajetória ou o movimento do sistema ou da partícula, mesmo sem resolver as equações de movimento, que podem ser bem complicadas. Tá? Então, na aula de hoje, eu quero utilizar, né, considerar sistemas onde a energia total é conservada e aí, né, desenvolver algumas ferramentas de análise para esses sistemas que, né, nos forneça certas informações sobre o sistema. Em algumas situações, a gente vai ver que são informações mais qualitativas, em outras mais quantitativas, mas que, né, não seja necessário resolver as equações de movimento. E simplesmente usando essa informação de conservação de energia, a gente consegue aprender alguma coisa sobre a dinâmica do sistema. Tá? Então, a primeira ferramenta que a gente vai utilizar, e ela é utilizada em diversos contextos, então é uma ferramenta importante, vocês provavelmente já viram ela em algum formato ou outro, é o que eu estou chamando aqui de diagramas de energia, não é bem um diagrama, a gente vai ver mais um gráfico e uma maneira de analisar esse gráfico. Tá? Então, a ideia, esse diagrama de energia, eles são bons para a gente visualizar em uma dimensão, certo? Então, se o movimento está em uma dimensão, ou se eu consigo escrever a energia do sistema como a energia potencial, dependendo de uma única variável, mas ela também pode ser generalizada para duas ou mais dimensões, só fica mais difícil visualizar. Né? Então, eu vou manter a discussão aqui em uma dimensão, mas ela pode ser generalizada. Tá? Então, né, em uma Em uma dimensão, a gente tem que a energia total do sistema é a energia cinética, mais a energia potencial. A gente lembra que a energia potencial só depende da posição, então se eu estou em uma dimensão, só vai depender, né, da coordenada x. Estou assumindo aqui que um sistema cartesiano com a minha coordenada x. Tá? E eu estou assumindo que o meu sistema é conservativo, ou seja, todas as forças que atuam no meu sistema são forças conservativas e, portanto, a energia total é conservada. Tá? E a gente sabe, né, que, bom, a energia cinética ela é intrinsecamente positiva ou nula. A energia potencial não, a energia potencial pode ser negativa, não tem nenhum problema com isso. E a energia total também pode ser negativa, né, desde que a energia potencial seja maior que a cinética. Tá? Mas como a energia cinética é sempre maior ou igual que zero, isso implica que a energia potencial, que eu posso escrever como E menos K, né, lembrando que é uma constante, para uma determinada condição inicial, essa energia está fixa ao longo de toda a trajetória da minha partícula. Então, isso daqui, na energia potencial, ela sempre vai ser menor ou igual à energia total. Né? Obviamente, porque a energia total é energia cinética mais energia potencial. E como a energia cinética é sempre uma contribuição positiva, a energia potencial sempre vai ter que ser menor ou igual à energia total. Né? E daí, né? Bom, isso nos dá uma condição interessante porque significa que a partícula não vai poder, né, em alguns casos, a partícula não vai poder ser encontrada em certos valores de x, pois nesses valores eu estaria violando essa condição, eu poderia violar essa condição. Né? Então, se eu sei que a minha partícula tem uma certa energia, a gente vai ver que em certas situações o movimento dela vai estar limitado, ela não vai poder acessar certas regiões do espaço, senão a gente violaria essa condição aqui. Né? Isso é algo, né, extremamente fácil de ser analisado, mas nos diz, por exemplo, a partícula nunca vai, né, poder ir para esse ou aquela região do espaço. Né? Obviamente, no caso clássico, quanticamente as coisas são mais complicadas um pouco, mas como a gente está dentro da mecânica clássica, é isso que acontece. Tá? Então, vamos considerar o exemplo clássico aqui, né? Só porque ele é super simples e nos permite entender bem como é que funciona isso. Né? Imagina que a minha energia potencial é a energia potencial elástica, né? De uma força elástica ou de uma, né? Enfim, uma força proporcional à posição da partícula. Né? Então, meu potencial seria kx² sobre 2. E aí, esse diagrama de energia que eu estou falando, nada mais é do que um gráfico da energia potencial,
certo? Então, nesse caso, a minha constante elástica é sempre positiva, então isso aqui é uma parábola, né? Obviamente, essa parábola poderia estar deslocada no eixo x, eu estou assumindo que eu escolhi o meu x de tal forma que a posição de equilíbrio seja o zero, mas poderia estar deslocado, né? E aí o que eu faço é traçar uma linha, né, porque a energia aqui é constante, independente de onde a partícula esteja, né? Então esses x são diferentes pontos onde a partícula pode estar, né? É justamente o eixo x. E só que a energia é constante para qualquer valor de x. E aí eu desenho aqui um valor de energia constante, né? E aí aparece, obviamente, aquelas regiões onde a minha partícula não pode ser encontrada se ela tiver essa energia, né? Então, para regiões acima de x máximo ou abaixo de x mínimo, a minha energia potencial é maior que a energia total, portanto, a partícula nunca vai poder chegar lá. E a gente chama esses pontos de retorno clássico, né? Porque o que vai acontecer? A minha partícula vai estar restrita a esse intervalo, e, portanto, ela vai ficar oscilando entre esses dois pontos, né? Esse é o famoso movimento oscilatório que a gente já conhece, né? Mas mesmo que a gente não resolvesse as equações de movimento, simplesmente analisando esse gráfico, a gente poderia, né, já ter uma ideia qualitativa de qual seria o movimento, tá? Além disso, a gente pode extrair algumas coisas um pouco mais quantitativas. Por exemplo, né, se eu olhar para a cara desse gráfico, né, por ser simétrico com relação ao x positivo e negativo, eu sei que o meu x mínimo ele tem que ser igual a menos o x máximo, né, justamente por essa simetria, né? Uma parábola, então esse tamanho aqui tem que ser igual a esse tamanho aqui. Tá? Como o x mínimo é um número negativo, ele tem que ser menor que x máximo. Tá? Além disso, eu posso calcular quem é esse x máximo, né? O x máximo é dado pela condição de que o potencial nesse ponto seja igual à energia total do sistema, né? Ou seja, a energia cinética é zero, é justamente onde a partícula para. E aí eu posso, né, usar a expressão para a energia potencial em função de x, e aí eu calculo quem é esse x máximo. É raiz de 2e sobre a constante da mola. Tá? Então a gente vê que, né, sem resolver nada da equação de movimento, a gente sabe que a partícula vai estar limitada entre mais ou menos raiz de 2e sobre k. Tá? Um outro exemplo importante que é semelhante, e ele vai ser importante um pouquinho mais para frente para a gente também, mas que não é tão familiar assim, é um exemplo onde o potencial é um potencial quadrático, mas com uma constante negativa, ou seja, uma parábola invertida. Tá? O que acontece nesse caso? Né? Então, aqui a gente tem, né, algumas situações diferentes. Tá? Por exemplo, se a minha partícula tiver uma energia E1, que aqui a gente está vendo, né, seria uma energia negativa, mas tudo bem, tá? Não tem nenhum problema o sistema ter uma energia negativa. Se eu tivesse com essa energia E1, a minha partícula não poderia ser encontrada nessa região aqui, né? Porque nessa região a minha energia potencial seria maior que a energia total, né? Então a partícula estaria limitada ou para o intervalo maior que x mínimo ou menor que menos x mínimo, certo? Então, né, se E é igual a E1, eu tenho que o x tem que ser menor que menos x mínimo ou x tem que ser maior que x mínimo. O que isso representa? Né? Representa o seguinte, se a minha partícula ela tem uma certa velocidade aqui, ela está vindo lá do x menos infinito, o que ela vai acontecer? Ela vai freando, quando ela chegar nesse ponto, ela vai ter que voltar, porque ela não pode acessar essa região. Certo? Então isso funciona quase como que uma parede de potencial. Então, o que está acontecendo aqui, né, é que eu tenho uma força freando a partícula, quando ela chega nesse ponto, ela para e aí ela volta para onde ela veio. Né? Então, é como se ela viesse freando e aí ela volta. Se eu estiver no lado direito e a partícula estiver indo para a esquerda, né, vai acontecer a mesma coisa. Ela vai freando, chegou nesse ponto, ela retorna. Certo? Então, ela vem, desacelera e volta a acelerar. E aí escapa para o infinito. Tá? Obviamente, se ela estiver nessa região do espaço andando para a direita, tudo que vai acontecer, ela vai acelerando
para infinito. Tá? E a sua energia cinética vai sempre aumentando. Né? Se eu tiver numa situação em que a energia é positiva, eu não tenho mais essas limitações, porque o potencial sempre vai ser menor do que a energia total. Né? Então, nesse caso, não há limitações para x. A partícula pode ser encontrada em qualquer lugar. Então, em particular, se a partícula está vindo aqui do menos infinito, o que vai acontecer é que ela vem, ela vai desacelerando, ela chega nesse ponto aqui, onde a velocidade dela vai ser mínima, mas não nula, né? Lembrando que a energia cinética é a diferença entre a energia e a energia potencial. Então, ela vai ter uma energia cinética, então ela vem desacelerando e depois volta a acelerar e escapa para o infinito. Tá? Então, dependendo do valor da energia, ou a partícula volta, ou essa força é suficiente para frear ela e fazer ela voltar, ou essa força simplesmente desacelera ela e depois passa a acelerar. Tá? Então, isso, né, são dois exemplos simples, mas importantes, para a gente analisar, né, como é que a gente consegue visualizar o movimento de maneira qualitativa sem ter que resolver as equações de movimento. Tá? Isso a gente vai fazer em vários exemplos ao longo do curso. Né? Agora, um resultado, né, importante, que é, e aqui nos permite obter uma informação quantitativa sobre o movimento, é justamente usar a conservação de energia para tentar encontrar qual é a trajetória da partícula. Então, tipicamente, o que a gente faz é usar, né, F igual a ma, escreve uma equação diferencial para a posição da partícula em função do tempo e tenta resolver essa equação diferencial, como a gente fez em alguns exemplos. Tá? Aqui eu vou mostrar que, pelo menos em uma dimensão, a gente consegue resolver encontrar a trajetória, pelo menos de maneira formal, sem olhar para as equações de movimento, simplesmente olhando para a conservação de energia. Né? Então, em uma dimensão, né, a gente pode escrever a energia do meu sistema como energia cinética, que eu vou escrever como dx dt, né? Essa é a velocidade ao quadrado, mais a energia potencial, que só depende de x. Certo? E isso daqui é uma constante, né? Se o meu sistema é conservativo, a energia é constante. Então, o truque que eu posso fazer aqui é passar a energia potencial para o outro lado, escrever que dx dt ao quadrado vai ser igual a 2 sobre m e menos u depende de x. E aí eu posso agora, né, aplicar uma raiz. Aqui a gente tem que tomar cuidado quando eu aplicar essa raiz, porque quem é o dx dt é a velocidade, certo? Essa velocidade pode ser positiva ou negativa. Então, dependendo do movimento, da onde a partícula está, essa velocidade pode ser positiva ou negativa. Então, em princípio, a gente vai manter os dois sinais aqui, depois a gente vê como é que a gente escolhe esse sinal. Tá? Então, o meu dx dt, ele vai ser igual a mais ou menos raiz de 2 sobre m, raiz de e menos u de x. E apesar de ser uma equação meio complicada, notem que a gente obteve uma equação diferencial de primeira ordem para o x. Certo? Então agora, né, se eu escrever isso aqui como um x ponto, né, o x aparece dentro da energia potencial. Se eu souber quem é a energia potencial, eu tenho uma equação diferencial para x. É uma equação diferencial meio complicada, porque o x aparece aqui dentro da raiz, mas a gente vai ver que em certos casos a gente consegue resolver ela. Tá? E por ser uma equação diferencial de primeira ordem, a gente só vai ter uma constante de integração. Então vocês poderiam perguntar, não, mas calma aí, sempre quando a gente resolvia as equações de movimentos, a gente tinha duas constantes de integração, que normalmente eram fixadas pela velocidade inicial e posição inicial do sistema. Como é que aqui, se a gente resolver, a gente só vai ter uma constante de integração? A grande diferença é que a outra constante de integração, né, ela é dada pela energia. Certo? Então, na verdade, a gente tem sim duas constantes nessa solução, uma que vai aparecer da integração dessa equação e a outra que é dada pela energia. Né? Então, em vez de usar a posição inicial e energia, a gente pode usar, posição inicial e velocidade inicial, a gente pode usar energia e posição inicial para fixar as condições do meu sistema, né? Para diferenciar as
possíveis soluções. Então, qual é o truque? Aqui a gente integra isso no tempo, certo? Então, formalmente, né, o que eu posso fazer é passar essa raiz para o lado esquerdo e integrar dos dois lados com relação ao tempo, certo? Então, eu posso... A integração no tempo eu posso reescrever, né? Se a gente, né? No final das contas, o que a gente pensa de maneira simplificada é que eu posso passar o dt para lá e tudo isso daqui para o lado de cá. E aí eu vou ficar com uma integral de um x0 até um x em um certo instante t, de mais ou menos raiz de m sobre 2, e menos u de x, tudo isso elevado a menos meio, né? É 1 sobre a raiz, integrado em dx', né? Então, a minha variável de integração aqui é dx'. Deixa eu especificar corretamente aqui. E do lado direito, o que sobra é só uma integral de dt, ou dt' de um instante inicial até um instante final. Então, é importante lembrar, né, que esse x final é o x no instante t, o x inicial é o x nesse instante t0. E aí, se eu integro essa equação, tá? Bom, a integral do lado esquerdo ela é difícil, né? Em princípio, ela pode ser complicada. A gente vai usar um exemplo para mostrar que ela pode ser feita, mas nem sempre ela pode ser encontrada. Mas do lado direito, eu tenho simplesmente t menos t0. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Né? A ideia é, se a gente conseguir integrar isso daqui, né? E aí vai depender de quem é o potencial, eu vou conseguir, do lado esquerdo, ter uma função para o x no instante t, e aí eu tento reescrever essa função. Né? Eu tento isolar o x e escrever tudo em função de t do lado direito. Né? Eu vou fazer um exemplo logo mais para ficar claro isso daqui. Qual que é a vantagem desse procedimento? Né? Tem uma vantagem e uma desvantagem. Né? Uma vantagem é que eu só preciso fazer uma integral. Né? Se a gente lembrar, quando a gente estava resolvendo as equações de movimento, por ser uma equação de segunda ordem, a gente tem que fazer duas integrais. Aqui eu já pulei uma etapa porque eu estou usando o fato de que a energia é conservada. Tá? Então essa é uma das grandes vantagens de usar a conservação de energia. Tem algumas desvantagens, porque é uma integral meio complicada, porque eu tenho 1 sobre raiz de e menos u de x', enfim. A função, o integrando aqui pode ser complicado. E eu tenho que tomar um certo cuidado com esses sinais aqui. A gente lembra que esses são sinais da velocidade. Né? Então, dependendo de quem é o ponto inicial e o ponto final, eu tenho que tomar cuidado para ver se a minha velocidade está mudando de sinal, né, ao longo ao longo desse intervalo de tempo entre t0 e t. Se tiver, eu tenho que quebrar a minha integral em duas partes. Uma quando a velocidade está num sentido e outra quando estiver em outro. Tá? Mas vamos fazer um exemplo aqui para ver se isso tudo fica um pouco mais claro. E aí o exemplo, de novo, tá? Vai ser, que é um dos casos não triviais mais simples, é o caso do potencial elástico. Tá? Então, o que a gente precisa fazer, né, é resolver aquela equação para o caso do potencial elástico. Tá? Então, eu tenho o seguinte, mais ou menos raiz de m sobre 2, uma integral de x0 até x, de e, já vou substituir a minha função aqui, então é menos kx' ao quadrado sobre 2, tudo elevado a menos meio, dx', e do lado direito eu tenho t menos t0. E aí agora eu vou fazer algumas, né, em princípio a gente já pode, né, resolver essa integral aqui, mas para a álgebra não ficar excessivamente complicada, eu vou assumir algumas coisas. Eu vou assumir que eu vou escolher o meu t0 igual a 0. Eu sempre posso fazer isso, né? Eu posso escolher o instante de tempo que eu começo a marcar o movimento. Né? Então, a gente vai escolher t0 igual a 0 no instante quando a partícula passou pela origem. Tá?
Ou seja, quando eu vejo a partícula passar na origem, eu começo a marcar o tempo. Certo? Isso significa que esse x0, né, que é a posição da partícula no instante inicial, vai ser zero. Isso vai nos ajudar um pouco. A segunda coisa, o segundo ponto que a gente tem que considerar é que eu vou assumir que esse tempo final, né, então eu estou encontrando o x, né, se eu resolver essa integral, eu vou encontrar o x no instante t. E eu vou assumir que esse instante t é anterior a o x máximo. Né? A gente sabe que nesse movimento, né, sujeito a esse potencial quadrático, a partícula vai ficar oscilando. Tá? Então, eu vou assumir que o T0 é quando ela passou pela origem indo para a direita, e o tempo final é algum tempo antes dela chegar na extremidade máxima. Né? Por que eu estou fazendo essas hipóteses? Tá? Porque, como eu falei para vocês, eu tenho que escolher qual é o sinal aqui da velocidade. E nesse caso, em que a partícula está oscilando, às vezes a velocidade é positiva, às vezes é negativa. Então, eu quero me restringir a um intervalo de tempo onde a velocidade seja sempre positiva. Aí eu posso assumir esse sinal positivo para a integral e resolver o problema. Tá? Então, que V é sempre positivo nesse intervalo de tempo que a gente está considerando. Né? Em outras palavras, eu estou escolhendo algum tempo t onde a partícula ainda não inverteu a velocidade dela. Tá? Então, só para clarificar isso daqui, né? Eu estou assumindo que o tempo inicial é quando a partícula passou por aqui, indo para a direita, e o meu tempo final é algum instante antes da partícula começar a voltar. Certo? Então, eu estou descrevendo essa parte do movimento aqui. Eu estou considerando intervalos de tempo restritos a essa parte do movimento. Tá? Tudo isso é só para a gente poder fixar esse sinal da integral e saber exatamente o que a gente está fazendo. Tá? Então, a integral que eu tenho que fazer é, né, agora eu já posso fixar o sinal positivo, o x0 é zero, isso vai nos simplificar um pouco a vida, isso aqui vai ficar e menos kx' sobre 2, menos meio dx', e do lado direito eu só tenho t, porque t0 é zero. Tá? Então, a gente tem que resolver essa integral. Essa integral a gente consegue resolver por substituições trigonométricas. Tá? O foco não é exatamente como resolver ela, eu vou dar o resultado para vocês aqui dessa integral. Então, vai ser raiz de m sobre 2. Raiz de 2 sobre k. Tangente menos 1, ou seja, arco tangente, de raiz de k vezes x sobre raiz de 2e menos kx. Do lado direito eu tenho t. Então, esse é o resultado da minha integral. Certo? Então, quem que é esse x? É a posição da partícula no instante t. Então, o que eu quero fazer agora é inverter essa relação. Né? Eu estou escrevendo t em função de x, eu quero inverter e escrever x em função de t. E aí é só manipulações algébricas. Né? Primeiro eu vou passar, né, isso daqui para o lado direito, aplico a tangente nos dois lados da equação, né? Essa tangente vai cancelar o arco tangente, e do lado direito eu vou ter tangente de raiz de k sobre m vezes t. Certo? Então, se eu fizer esses dois passos, eu vou ter raiz de k vezes x sobre raiz de 2e menos kx. E do lado direito eu vou ter tangente, né? Esse 2 cancela com esse 2. Então eu vou ter tangente de raiz de k sobre m vezes t. E aqui, por conveniência, mas também porque a gente já está super acostumado com essas soluções, eu vou definir uma frequência que é justamente raiz de k sobre m. Tá? Então, essa minha tangente vai ser uma tangente de ômega t.
E a gente sabe quais são as soluções, né? A gente já resolveu essa equação de movimento, a gente sabe que são soluções oscilatórias, do tipo seno e cosseno, certo? E aqui ainda não está aparecendo nada desse tipo, mas a gente vai ver que a gente já vai chegar lá, tá? Então, para eu isolar o x, né, eu quero encontrar, né, como é que o x depende do tempo. Então, o primeiro passo é elevar tudo ao quadrado aqui, certo? Então, eu vou ter em cima um kx quadrado, embaixo um 2e, desculpa, aqui tem um errinho, aqui é kx quadrado. Tá? Então, aqui também é ao quadrado. Então, embaixo eu vou ter 2e menos kx quadrado, e do lado direito eu vou ter tangente ao quadrado de ômega t. E agora, né, eu tento isolar o x, então eu vou ter x quadrado 1 mais tangente ao quadrado de ômega t, do lado esquerdo, e do lado direito eu vou ter dois e tangente ao quadrado de ômega t sobre k. Então, só, né, manipulei isso daqui, né? Passei isso daqui para o lado direito e trouxe o x quadrado para cá, dividi tudo por k. E aí aqui a gente já consegue ver a solução aparecendo, certo? Isso daqui, 1 mais tangente ao quadrado, é 1 mais seno ao quadrado de ômega t sobre cosseno ao quadrado de ômega t. E aí, se eu tiro o mínimo denominador comum aqui, eu posso escrever isso aqui como cosseno ao quadrado de ômega t, tudo dividido por cosseno ao quadrado de ômega t. E aí, né, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, então isso daqui vai virar, na verdade, 1 sobre cosseno ao quadrado de ômega t. E do lado direito eu tenho seno sobre cosseno. Então, quando eu passar esse cosseno para lá, vai se cancelar, vai sobrar só um seno. Certo? Então, se eu fizer essas manipulações, eu vou conseguir escrever x de t elevado ao quadrado. Eu já estou agora explicitando que isso é uma função de tempo. Do tempo vai ser igual a 2e sobre k. Quando eu passo o cosseno ao quadrado do lado direito, sobra só um seno ao quadrado de ômega t. E aí, finalmente, eu posso tirar a raiz e achar a minha solução. Raiz de 2e sobre k, seno de ômega t. Tá? Então, essa é a solução obtida. A gente realmente, nesse caso simples, conseguiu fazer as integrais, inverter e achar a função x de t. E a gente viu que a gente só precisou fazer isso com uma única integral. Certo? E a gente nota aqui, né, que o que aparece é que isso aqui, né, de fato, é aquela função oscilatória que a gente conhece, seno de ômega t. Esse daqui é o x máximo que a gente tinha encontrado antes, analisando o diagrama de energia. Então, de fato, o meu x varia, né, entre mais ou menos raiz de 2e sobre k. E aí vocês podem perguntar, né, onde é que foram parar as constantes de integração? Né? Bom, eu fixei as constantes de integração quando eu assumi que a partícula passa na origem em t igual a zero. Certo? Então, foi por isso que, né, o meu x0 era zero. Aí, de fato, se eu colocar t igual a zero aqui, no instante inicial, a minha partícula vai estar na origem, o x vai ser zero. Tá? Então, a gente viu como, de fato, usar a conservação de energia para obter a trajetória da partícula. Não é sempre que a gente consegue fazer isso, porque às vezes aquela integral pode ser muito complicada, e também isso é válido para sistemas unidimensionais, ou quando a gente consegue escrever a energia potencial em função de uma única variável. Né? Mas ainda assim é interessante em vários casos. Tá? E agora eu vou discutir o último ponto que a gente pode usar para analisar esses sistemas também, que são pontos de equilíbrio. Né? Então, analisando o diagrama de energia, ou na verdade a energia potencial, eu posso identificar quais são os pontos de equilíbrio do sistema. Né? Pontos de equilíbrio é onde a força total é zero. Para a força total ser zero, o gradiente, né, a gente lembra que a força é menos o gradiente da energia potencial, então o gradiente da energia potencial tem que ser zero. Ou se eu tiver em uma dimensão, a derivada da energia potencial tem que ser zero.
né? Então, se eu analiso uma certa energia potencial aqui, os pontos de equilíbrio são justamente os máximos e mínimos dessa energia potencial, né? Onde, se eu colocar a partícula, a força total lá vai ser zero. Só que a gente sabe que esses pontos de equilíbrio eles podem ser estáveis ou instáveis, né? E para a gente fazer essa análise, é uma análise relativamente simples, né? O que a gente pode fazer é, o que acontece se a minha partícula não estiver exatamente no ponto de equilíbrio, mas estiver um pouquinho distante desse ponto de equilíbrio, tá? Então, se eu fizer essa análise, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer quem que é o meu potencial próximo desse ponto de equilíbrio, tá? Então, eu posso fazer uma expansão do meu potencial, e aqui eu estou de novo considerando uma única dimensão, perto de um ponto de equilíbrio, né? Estou chamando meu ponto de equilíbrio de x barra, são esses pontos aqui, um desses pontos, certo? Então eu vou expandir a minha função ao redor desses pontos. E eu faço uma expansão em Taylor, né, até ordem quadrática. Então, eu tenho o meu potencial calculado no ponto, mais a primeira derivada do potencial calculado nesse ponto, x menos x barra, mais a segunda derivada. Acabei de ver que está faltando um 2 aqui. Só que, né, a gente sabe que a força, para esse ser um ponto de equilíbrio, a força tem que ser zero nesse ponto. E a força ser igual a zero implica que a primeira derivada do meu potencial é zero nesse ponto. Então, o meu potencial, como a gente já era de se esperar, ele é aproximado por um potencial quadrático. Então, isso aqui é um valor, é uma constante, e aqui eu vou ter x menos x barra ao quadrado, né? Então, x barra, de fato, é o ponto de equilíbrio, e aqui eu tenho uma constante que pode ser positiva ou negativa, certo? Então, esse ponto de equilíbrio ele vai ser estável ou instável dependendo dessa constante, tá? Então, se a gente fizer uma análise, né, se essa segunda derivada calculada no ponto de equilíbrio for positiva, então o meu potencial ele vai ser algum valor constante aqui, mais algo que tem essa cara aqui. Kx² sobre 2 com K positivo. E esse aqui é justamente o oscilador harmônico, né? Então a gente sabe exatamente qual é o movimento que a partícula vai fazer se ela estiver deslocada um pouquinho do ponto de equilíbrio. Ela vai ficar oscilando em torno do ponto de equilíbrio e, portanto, a gente diz que se isso acontece, eu tenho um ponto de equilíbrio estável. Ou seja, se eu tiro a partícula desse ponto de equilíbrio, ela tenta voltar para o ponto de equilíbrio. O que acontece se isso aqui for negativo, né? Se essa segunda derivada for negativa, a gente também já analisou isso. Nesse caso, o meu potencial ele vai ser quadrático também, mas com coeficiente negativo aqui. Eu estou escrevendo esse K sempre como um número positivo, então eu incluo o sinal aqui fora. E a gente já analisou esse caso, né? Foi justamente aquela parábola invertida. E a gente viu que o que acontece aqui é que, né, a partícula ela vai, né, escapar para longe da origem, né? Então, ou ela, né, se eu tiro ela um pouquinho da origem, ela vai, ou se eu tiro ela para a direita, ela vai escapar para a direita, se eu tiro ela para a esquerda, ela vai escapar para a esquerda, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem um ponto de equilíbrio instável. Então, a gente sabe também, né, que pequenas perturbações do meu movimento, né, pequenas perturbações da posição da partícula próximo desse ponto de equilíbrio, vai fazer com que ela, né, escape, né, que ela se distancie do ponto de equilíbrio. Tá? Então, isso são só algumas
consequências que a gente pode extrair, a gente viu que, né, a gente não tem que fazer muita conta na maioria dos casos, a gente pode conseguir obter várias informações qualitativas e algumas quantitativas sobre o movimento da partícula, simplesmente usando o fato da energia ser conservada, tá bom? Então, essa aula encerra esse tópico de leis de conservação. Obviamente, a gente vai usar isso em diversos outros exemplos ao longo do curso, mas por essa aula era isso, tá bom? Tchau, tchau.